fonte da manifestação, alento da nossa vida. Pai e Mãe do Cosmos, faze tua luz brilhar dentro de nós, para que possamos torná-la útil. Ajuda-nos a seguir nosso caminho, movido apenas pelo sentimento que emana de Ti. Que nosso eu possa estar em sintonia contigo, para que caminhemos com realeza com todos os outros seres criados. Estabelece teu reino de unidade agora. Que teu desejo e os nossos sejam apenas um, em toda luz, assim como em todas as formas. Dá-nos o que precisamos cada dia, em pão e em compreensão. Desfaz os laços dos erros que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras que mantemos da culpa dos outros. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam, mas liberta-nos de tudo que nos aprisiona. E não nos deixe sermos tomados pelo esquecimento de que de Ti nasce a vontade que tudo governa. Que de Ti nasce o poder e a força viva de todo o movimento e a melodia que tudo embeleza, e de idade em idade tudo se renova. Amém. Reserve esses próximos minutos para você. Faça isso por você. Respeite a centelha divina que ilumina todo o seu ser. Muitas vezes nós nos dedicamos muito para as outras pessoas e acabamos nos esquecendo da gente. Aproveite esses momentos que se seguem e recarregue as suas energias. Ouça a música. Medite sobre o nosso bate-papo. Coloque um copo com água próximo a você e, quando sentir a vontade, beba essa água que traz a fluidificação da energia cósmica que foi atraída e magnetizada através da predisposição de seu pensamento, do seu corpo psíquico. Sinta agora o seu corpo relaxando. Esqueça, pelo menos por esses minutos, todos os seus problemas, seus amores e também os temores. Sinta o ar entrando por suas narinas, enchendo seus pulmões, oxigenando seu sangue, e quando você expirar este ar, perceba que todo o desequilíbrio do seu ser, todos os pensamentos negativos, os sentimentos de raiva, de medo, de rancor, todas as dúvidas e preocupações deixam o seu ser através da saída do ar pelas suas narinas. Sinta agora a sua respiração. Olá, meus queridos buscadores, buscadoras do conhecimento. Eu fico muito agradecido por ter você acompanhando mais uma edição do nosso podcast. É sempre muito importante estarmos juntos, meditarmos juntos e refletirmos juntos sobre temas que são de grande importância, grande relevância para a evolução de nossa consciência. Nós temos uma grande missão que é nos equilibrarmos ou reequilibrarmos tanto o corpo como a nossa mente,
e também não devemos nunca esquecer do nosso espírito, para sermos assim propagadores da energia cósmica através de nossas ações, pensamentos e vibrações. Todos os seres podem assumir esta missão. Basta acender a luz que muitas vezes está apagada, está inerte dentro da gente. Certa vez eu estava conversando com uma sora, uma grande amiga, que me disse que se achava muito pequena para poder mudar o mundo. Mas o que é o mundo para você? Se nós tivermos 10, 100, 1000 pessoas ouvindo este áudio, certamente cada uma terá sua própria definição de mundo. Imagine nosso corpo sem as trilhões de células que o compõem. Dizem que é mais ou menos uns 10 trilhões. Cada uma dessas células, por mais pequena que ela seja, ela tem uma importância vital dentro de nosso corpo e ela tem o seu trabalho específico. Imagine então uma dessas células e a sua infinidade de moléculas, que tem dentro dela. E essas moléculas tendo dentro de si todos os átomos que a compõem. Acha que é uma pequena célula, mas dentro dela tem uma infinidade de elementos, que são as moléculas. Dentro das moléculas tem mais uma infinidade de elementos, que são os átomos. Então, por maior ou por menor que seja o elemento que tem dentro da gente, dentro de si, dentro das células, cada um tem a sua única e intransferível missão em nossa existência. Formamos um ecossistema, uma engrenagem onde o equilíbrio de um simples átomo pode afetar todo o corpo. Quando eu estou equilibrado, as pessoas que estão à minha volta têm o seu equilíbrio facilitado. E como átomos, moléculas e células do corpo, equilibram todo o ecossistema da vida. Assuma então sempre a sua função de ser o propagador do otimismo, do equilíbrio, da alegria, e tenha certeza que a energia vinculada a esses elementos vão se aproximar de você pela lei da afinidade. Quando você se achar pequeno ou pequena demais para fazer alguma coisa, lembre-se que é impossível de ser realizado aquilo que nunca tentamos fazer. Vou repetir. Quando você se achar pequeno ou pequena, achar que você não pode fazer alguma coisa, lembre-se, somente é impossível de ser realizado aquilo que nunca tentamos fazer. A realidade que nós temos à nossa frente é algo plástico, maleável e pode sim ser moldada. Recentemente, físicos de um laboratório de Illinois, lá nos Estados Unidos, descobriram que uma partícula chamada de muon, ela não se comportava da forma como sempre os cientistas achavam que era. O muon, ele é um resultado da interação de raios cósmicos com a nossa atmosfera aqui da Terra. Então, quando esse elemento ele entra na atmosfera terrestre, ele gera algo que é bem semelhante ao que nós conhecemos pelo elétron, só que com uma grande diferença. A massa do muon é 200 vezes maior que a do elétron. No último mês de abril deste ano de 2021, os cientistas descobriram que há uma variação, ou quem sabe uma instabilidade na partícula do muon, que é ocasionada por uma força até então desconhecida. Percebeu-se talvez que tudo aquilo que nós pensávamos conhecer sobre a física quântica, sobre a mecânica quântica, talvez não estivesse totalmente correto. Muitos acreditam que a quinta força fundamental da natureza, das leis da física, esteja muito próxima de ser desvendada, de ser conhecida. Porém, os ocultistas, os magos, os metafísicos, os estudiosos, sempre estudaram e realizaram experimentos que demonstravam algo que até então a ciência não podia explicar. Acho que nós estamos muito próximos de ter a ciência ratificando o que sabemos há milênios.
Enfim, com o exemplo do Mu, eu quis trazer duas reflexões. A primeira é que quando achamos que somos pequenos demais para fazer alguma coisa, imagine um elemento tão pequeno, menor do que um átomo, que pode chegar e de repente mudar tudo o que as leis da física diziam que eram inquestionáveis, que eram imutáveis. E a segunda lição é que a ciência ainda vai descobrir o quanto partículas que nosso corpo emite pode influenciar a nossa vida e de todos que estão à nossa volta. Então pense sempre positivamente e irradie o que há de melhor em você. Bem, na introdução deste podcast, nós pudemos acompanhar a interpretação mística da tradução do Pai Nosso em aramaico. Essa oração tão bela que, na maioria das vezes, as pessoas recitam ou rezam de forma automática, de forma robotizada, sem nem parar para apreciar o que essas palavras tão bonitas querem dizer, querem trazer para a gente, Por isso, para fazer com que as pessoas ouçam o sentido de cada palavra, eu trouxe logo no início essa interpretação utilizada por muitos místicos, mantendo, claro, o sentido da oração que estamos acostumados a fazer e ouvir também. Dentro das religiões e do próprio misticismo, nós nunca devemos fazer algo de forma automática, seguindo cegamente as pessoas ao redor, sem questionar, sem perguntar o porquê daquilo, sem entender o que aquilo quer nos dizer, nós ficamos muito frágeis, ficamos submissos e somos facilmente objetos de manipulação. Então veja bem, sua mente e a sua intuição devem sempre ser o seu guia. Estudem, procurem várias visões diferentes sobre o mesmo assunto e através da sua própria consciência, da sua própria mente, da sua intuição, tire as suas próprias conclusões. Bem, hoje o tema principal do nosso encontro é para falar do poder da palavra. Falar é algo tão comum e tão rotineiro que a grande maioria de nós nem percebe o quanto isso pode ser mágico, Muitas vezes a gente pode ouvir aquela frase, palavra tem poder, não é? Eu sempre digo que a melhor definição de magia que eu já ouvi me foi dada pelo amigo e mestre Ari Barbosa, quando ele explica que a magia é quando nós alteramos uma realidade desinteressante e a tornamos interessante, através de um pensamento determinado, de um pensamento firme, de um pensamento forte. Quando nos comunicamos com alguém, nós não percebemos o quanto este poder de transmitir nossas vibrações e sentimentos, através das ondas do ar, das ondas sonoras, pode ser tão forte, tão mágico, tão místico, Então, de forma inconsciente, nós praticamos a mais bela e a mais pura magia. E um dos elementos mais poderosos em magia é muitas vezes pouco conhecido e explorado. O som produzido pela fala humana, ele carrega uma energia extremamente potencializada pelos nossos sentimentos e pela nossa própria essência. Quando nós falamos, acabamos enviando para as pessoas radiações que estão sempre alinhadas à forma como nós nos sentimos naquele momento. Se nós estamos tristes, a vibração de nossas palavras chegarão até os ouvidos das pessoas com dor, com desalento. Mas por outro lado, palavras sinceras de alegria podem com certeza contagiar imediatamente aqueles que as ouvem. Viram como uma palavra tem um grande poder? Já tinham parado para pensar sobre isso? Vejam. Isso ocorre
porque a palavra falada, ela atinge certeiramente não só a nossa mente, nossos ouvidos, mas principalmente o nosso espírito. E nós podemos potencializar ou controlar este poder mágico, principalmente equilibrando nossos pensamentos, nossas atitudes. Quando nós adquirimos o poder de controle das palavras que emitimos, ou então quando nós aprendemos a direcionar corretamente a energia que é gerada por uma palavra, com certeza nós vamos subir um degrau na escada de nossa vida. Palavras trazem alento no momento de dor, ou quando mal aplicadas, podem trazer tristeza, rancor, e inclusive, vejam só, uma palavra mal aplicada pode causar guerras, pode causar destruições. A magia do verbo é um assunto que eu falaria por dias e dias sem me cansar, com certeza. Quem me conhece sabe bem disso. Mas hoje vamos falar só um pouquinho desse tema, porque o que eu quero mesmo nesse momento é fazer você meditar sobre esse assunto que talvez até agora você nem tivesse reparado, nem tivesse olhado sob esse prisma. Quando nós alinhamos a nossa frequência verbal, nós podemos trazer uma equalização para as pessoas que estão ouvindo. E essa equalização, esse equilíbrio, ocorre quase que instantaneamente ao ouvir, ao absorver as vibrações de nossas palavras. Gosto muito de citar exemplos porque se torna lúdico, Então imagine a gente estando numa mesma sala onde tem 2 pianos, um pertinho do outro ali. Aí a gente senta num desses pianos e a gente decide tocar por algumas vezes a mesma nota musical na tecla daquele instrumento. Então a vibração sonora, ela acaba enchendo toda a sala, se propaga pelo ar e toda a sala ela é preenchida com os sons daquela tecla, aquela nota que eu estou tocando no piano. Inclusive o outro piano que está lá quietinho, acaba recebendo as vibrações das emissões do som daquela corda. E acreditem, o piano que está lá quietinho, paradinho, sem ninguém lá, vai começar a vibrar exatamente a mesma corda que vibra esse piano que eu estou tocando. Veja bem, eu bato na tecla, essa tecla faz vibrar uma corda que está dentro do piano. Essa corda propaga um som, uma energia sonora. Essa energia sonora toma todo o ambiente até chegar no outro piano que está ali na frente. E exatamente a mesma corda vai vibrar no tom, na nota musical que o primeiro piano tocava. Olha que legal. Olha que curioso. Já pararam para pensar nisso? Se não tem um piano, tem 2 violões, toque, por exemplo, o Mi maior, a primeira corda do violão. Se ele estiver próximo do outro violão, o Mi maior do outro violão que estava quietinho vai tocar também. Veja como algo que a gente não vê, que é o som que se propaga, a energia sonora, como ela age de forma ativa no nosso ambiente. Interessante demais isso, Eu adoro falar sobre isso, já falei, Bem, quando de forma mística nós entoamos alguns sons, algumas preces ou alguns mantras, isso também faz que nós nos alinhemos com as vibrações energéticas daqueles sons, o que pode nos levar a ter uma alteração de nossa vibração, de nossa consciência, igualzinho o piano quando a gente bateu aquela corda. Desde o Antigo Egito, os próprios hierofantes diziam que o ato de falar engloba muito mais do que transmitir uma ideia. Isso porque, quando a gente fala, a gente transmite toda aquela energia que está represada dentro de nós. Resumindo, quando falamos, emitimos uma palavra. Esse som sai de nossa boca, articulada pela língua, ressoada pelas cavidades de nossa face e acaba sendo modulada pelas cordas vocais.
principalmente em todo esse trajeto, ele é infundido, né, esse som, essa energia sonora, ela é infundida com toda a essência, com todas as energias de nosso corpo. Na própria Bíblia cristã fica claro o poder que existe na palavra como algo criativo, algo ativo. Lembram-se, né, que há uma parte da Bíblia que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. E com apenas uma palavra se fez a luz. Fiat, não é a marca de carro não, Fiat é faça-se a luz. Uma palavra fez o universo se criar. Isso está lá no livro sagrado dos cristãos. Lembre-se, a mente sempre deve prevalecer sobre a nossa boca. É um dos grandes segredos, né? Porque eu sei que muitas vezes nós falamos sem pensar, principalmente quando estamos nervosos, né? E isso, na maioria das vezes, nos traz muito prejuízo. Então, sentiu um impulso para falar, conte sempre até 10. Né? Antes de dar uma resposta, antes de trazer uma palavra negativa, conte até 10. Porque já diz o ditado que a palavra lançada é como uma flecha, não dá para pegar de volta. Já fez o estrago. Então é muito melhor, muito mais produtivo a gente nunca falar por impulso. Faça sempre o bom uso do verbo, porque nós sabemos que a maior parte dos karmas que nós geramos, que nós criamos, tanto o karma positivo quanto o negativo, são gerados pelo uso da palavra. Nós vimos então que através da palavra nós oramos, nós evocamos os mistérios, nós cantamos, elogiamos, dizemos eu te amo, dizemos a Deus. Sugiro então um breve exercício. Escreva num papel todas as palavras que surgirem no momento em sua mente. E depois anote na frente dessas palavras o que cada palavra é capaz de fazer você sentir, né? O que brota dentro de você quando você fala aquela palavra. Só como exemplo, vou citar alguns verbos que estão sempre ou na minha mente ou na minha boca. São eles: amar, abraçar, acalmar, ativar, eternizar, perseverar. E vários outros aí, que só de pronunciar nós já sentimos um poder, uma energia correr em nosso corpo. Como eu disse no início desse podcast, magia é a arte de alterar uma realidade, tendo como base uma determinação. Determine o equilíbrio, o altruísmo, e tenho a mais absoluta certeza que o bem infundirá toda a sua vida. Bem, nós estamos chegando no finalzinho deste bate-papo. Espero que possa ter aguçado a sua curiosidade a respeito deste tema. Um tema tão encantador, né? E desejo muito, aliás, eu determino, através do verbo magístico, que você tenha seus dias cobertos de muita alegria, de muito equilíbrio, inspiração e de muita luz. Que seus dias sejam muito prósperos e muito felizes.